Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente, como prometido, nós vamos analisar a última entrevista de John Wayne Gacy. Parece nome de faroeste, né? Aqui é John Wayne Gacy. Mas não é, infelizmente, John Wayne Gacy é o famoso serial killer que matou mais de 30 pessoas nos Estados Unidos de uma maneira monstruosa. É horrível quando a gente tem essas pessoas na sociedade e a gente só descobre depois quando começam a aparecer os corpos, né? Não conseguimos expurgá-los antes mesmo do primeiro crime. Existiu um filme do Tom Cruise que ele fazia isso, vocês lembram? É muito antigo, de 1900 e sei lá quanto. Acho que era de 1900 e pouco. 1990, 2000, uma coisa assim, que o Tom Cruise, ele era um policial e que recebia instruções ali que levavam a uma premonição de um crime que iria acontecer no futuro. Eles chegavam lá na hora do crime e impediam a pessoa e levavam para cadeia por um crime que a pessoa não cometeu, mas teve a intenção de no futuro cometer. Cara, se essa moda pega aqui no Brasil, vai ter cadeia suficiente, né? Mas é engraçado, esse filme é muito louco, eu não lembro o nome não. Mas é um filme bem interessante. Vamos lá, nós vamos assistir então a última entrevista dele, tá? Ele foi julgado aí por dezenas de seus crimes, né? Pegou a pena máxima e acabou sendo morto. E é uma pena, né? Porque não pegaram o cara antes, deveriam ter pego essa figura antes de cometer esses crimes. Então a gente vai analisar a energia do Gacy durante uma entrevista. É muito curioso porque o que acontece durante uma entrevista, né? Quando acontece um serial killer, ele age, como ele se manifesta, né? O que come, o que faz, aonde frequenta, o que ele dança, aonde ele realmente vive, aqui no Spook Reporter. As alterações acontecem mediante a criação de formas de pensamento. Alguns serial killers, eles são muito claros, dizendo, olha, matei, foi legal, tal, e eles se vangloriam disso, né? É a mesma coisa do Pedrinho, o Matador, quando deu a última entrevista dele lá no podcast. Ele tratava as mortes rindo, se divertindo, brincando, sabe? Tipo assim, pô, matei, foi engraçado, vi a cabeça lá do meu primo rolando, né? É absurdo, cara, assim, tipo, os requintes de crueldade, eles contam de uma maneira tranquila. Isso é curioso, porque são troféus que eles carregam, são prêmios, são formas de mostrar que eles... Não é nem uma questão de perigo, né? Ó, pra ter medo de mim, olha o que eu fiz. Não, cara, é uma maneira de mostrar que eles existem e que foi divertido, matei, olha lá, foi legal. Nossa, não sabia que era assim, foi lá e cometi o crime. É absurdo. E o Gacy, ele transparece ser uma pessoa assim, clara, dane-se, matei. E aí? Quando a polícia entrou na casa do Gacy, a gente viu isso na série de filmes sobre, né, a história do Gacy, ele estava sentado tranquilamente numa cadeira, né, no escuro, e tranquilo, não apresentou resistência nenhuma, foi preso com honras, né, tipo assim, não, matei mesmo, pode me mandar preso, não tem problema nenhum. E todas as pessoas que ele matou, ele carregava um troféu, ou seja, eram lembranças, seja um cinto, uma fivela, um anel ou o que for. Ele tinha um quadro, né, com todas essas simbologias das pessoas que ele matou. Então é um padrão muito curioso, porque geralmente você vê um cara que matou uma pessoa, ele vai se omitir da morte, né? Um cara que matou 30 pessoas, ele não, matei mesmo, tranquilo, me vanglorio disso. E na entrevista ele parece ser tão tranquilo. Vamos lá. E esse tranquilo é muito curioso também porque me lembra do Jeff Dahmer, quando ele foi... O Jeff Dahmer, quando ele foi preso, ele também tinha essa questão de tranquilo, né? To you right off the bat is why, after so many years of silence, never having a media interview, and people have said that you have given them... Olha que curioso, né? Então o jornalista chega para ele e fala, não, mas você é uma pessoa curiosa, porque tanto esse tempo na mídia, você nunca deu entrevista, e por que só agora você aparece com essa ideia? Well, that's hogwash. Yeah. That's strictly hogwash. So we're saying I'm constantly told that I'm misquoted constantly, saying that I said this and I said that, and it's not happened. So it's pretty well established in this. This is the first time you're speaking publicly about your case. Right. Yeah.
I've always felt that my attorneys were handling it, and they said to keep a low profile and stay away from it. And in light of all that has been used against me in the media, they created this fantasy monster image, and it's been going on for the last 12 years. And I've ever had no comment, and I had no need to talk to the media for the simple reason that they were looking for sensationalism and they were looking for the monster. When you say Mas você é o quê, o animal? Ele fala, né? Eu tô vindo a público porque a mídia meio que deturpou tudo, me colocou como um monstro, criou um sensacionalismo, vendeu a minha imagem de uma maneira completamente distorcida. Não, é tranquilo, cara. Você é um cidadão de bem, né? Você na cadeia lá, fazendo o seu bolo, trabalhando na cozinha, você é um esplendor de ser humano, né? Tranquilo, você é uma pessoa tão pura dentro de uma sociedade, né? Que tinha que ficar trocando de ambientes para que as pessoas não lembrassem do que você fez, dos seus crimes ou de tudo aquilo que você já tinha sido preso, né? É absurdo, trocava de mulher para criar uma família perfeita, né? Principalmente mulheres que já tinham filhos, então ficava uma estrutura que ninguém ia desconfiar gays. Imagina, ninguém ia distorcer sua imagem, ninguém, pode ficar tranquilo, cara. Né? Assassino, você tava tranquilo. É absurdo, é engraçado, né? Você vê que bandido também tem honra. Né? É aquela história do filme Os Brutos Também Amam. Os assassinos também têm honra. Você não pode, imagina, você está deturpando a minha honra. Eu só matei 30 pessoas, não, um pouco mais, mas eu tenho minha honra, né? Que nem o Pedrinho Matador, né? Não, o senhor matou 100 pessoas. Não, ele respondeu por 70 crimes, né? Não, foi muito mais, que isso? Vocês estão de brincadeira? Foi mais de 100 pessoas que eu matei. Olha, a minha honra, cara. Assassino também tem honra. Tá aqui, o Gacy falando, não, vocês estão destruindo a minha imagem. Imagina, cara. fantasy monster image, what are you referring to by that? Well, the idea that I'm a homosexual thrill killer and all that garbage, and they painted this image of me that like I strolled down the streets and stalked young boys and slaughtered them. Hell, if you could see my schedule, my work schedule, you know damn well that I was never out there. É muita hipocrisia, né? Não, porque estão me colocando como um serial killer homofóbico, imagina. Né? Eu não sou um stalker que sai atrás ali de meninos na rua e degolo eles. Não, dá uma olhada no meu cronograma, veja o meu dia a dia. Eu mal tava lá, que isso? É foda, é muito bom. Well, you were indicted, convicted, and sentenced on 33 counts of homicide. Is that correct? That's correct. Então quer dizer, você não fica perseguindo as pessoas. Você matou 33 pessoas, tá correto? Não, correto, 33. É isso aí, 33. Né? Eu lembro quando o médico... Minha mãe uma vez me levou no pediatra. Uma vez, né? Quando eu era criança. E era um pediatra muito engraçado, porque ele já era um senhor de idade naquela época, né? Deve ter morrido meses depois. E aí ele vinha lá com o estetoscópio, botava nas costas aquele negócio gelado, né? Falei 33! Você fala, por que? 33! Outra vez! Outra vez! Não, é 33! 33! Outra vez! Outra vez! Não, é pra falar 33! 33! Eu queria saber por que quando vão examinar o pulmão, os caras falam 33. O pediatra via fazendo esse negócio. E outra vez. Yeah, I was going to ask you, insofar as sound goes, if I'm down with my head, does that hurt your sound quality? No, it's okay. Just try not to move around too much. E o cara foi na boa ali, arrumar a jaqueta do cara, o casaco do cara, deu uns tapas no pescoço do Gacy. O Gacy, não, só quero saber se eu não vou prejudicar o som de vocês. O cara é bom, hein? Esse cara aí é que nem entrar num mar repleto de tubarão com o dedinho sangrando. Vai que o Gacy tira lá uma faca do braço ali, degola o cara do som. Já perdeu mesmo, né, Gacy? I ain't gonna break into any song. We'll go into the lead-in as you know, Olha a Coca-Cola fazendo propaganda do lado do Gacy. O cara tem a Coca-Cola do lado do Gacy. Se liga nisso. Não pode ser, cara. Olha isso aqui. A Coca-Cola Diet Coke do lado do assassino. Ah, cara. Ô, Coca-Cola. Porra. Vocês... Puta propaganda nada a ver, cara. O cara... Diet Coke. Gacy. Diet Coke. Olha isso aqui. Diet Coke.
Daqui a pouco ele tira a camisa da Nike. Na Nike, aqui ó, Diet Coke é a Nike. Porra, Diet Coke. Ô Coke, não faz isso, não deixa os caras, né? Tira do ar esse negócio. Ô, propaganda não rola. You were at 1978. Yeah. You were present. Yeah. Okay, that's the way I'd like to start, and I'd like to kind of What go do you through got there? Let's see your list. Well, I just like to go through the generalities, maybe talk about the background of the thing, the original case. Bleeping of the language. I will watch the language. Yeah, he's gonna try. John does. Tá vendo? Pô, olha isso, cara. O cara matou 33 pessoas. 33 pessoas de uma maneira cruel, covarde, sanguinária. Tranquilo. Tranquilo. Brincando, se divertindo, rindo. Como se... Tranquilo, cara. Matei 33 pessoas. Né? Jovens, em sua maioria. Tranquilo, cara. Tô me divertindo, tô brincando. Você vê que não tem empatia. Vocês percebem que não existe respeito pela família. Sabe, vamos lá. Existem doenças seríssimas que envolvem certas pessoas e que, quando potencializadas, pode transformar pessoas em uma enorme bomba relógio. Sabe, justificativa para uma pessoa matar 33 pessoas, obviamente, não existe. Ela tem algum descompasso, ela tem algum problema seríssimo, ela tem ali uma psicopatia, sociopatia ou o que for. Mas são desequilíbrios sérios, ou causados por reações químicas do organismo, ou causados por problemas sociais seríssimos que a pessoa possua, ou qualquer tipo de distúrbio. Veja, olha só o tipo do cara rindo, brincando, se divertindo. E os caras, tipo, você matou 33 pessoas, cara. Não, tranquilo. E aí, tô atrapalhando o som, tá interferindo, não? Você vê que ele não tá nem preocupado com relação às famílias. Ele tá preocupado se o som vai sair legal, se a camisa dele tá legal, se a cabeça dele tá legal ou não está para gravar. Que tipo de pessoa é essa? Sabe? Espiritualmente falando, vamos lá, eu tô olhando a entrevista, me divertindo também, claramente com a ironia, né, sobre essa situação, como é um absurdo, né, me divertindo nesse critério, tipo, cara, como é que pode o cara matar 33 pessoas e tá rindo, né, brincando? Existem energias espirituais ao redor de todo esse evento? Sim, existe. A energia espiritual, para vocês terem uma ideia, ela aqui está sendo desenvolvida dentro de dois pontos de energia do corpo humano. Veja, quando a gente estuda a medicina tradicional chinesa, quando a gente estuda bioenergia e todas as escolas esotéricas que trabalham dentro desses princípios, e principalmente no Oriente, escolas que trabalham para poder ajudar as pessoas por meio de seus tratamentos hoje complementares, acredita-se então que o corpo é composto por centenas de pontos de energia. Cada ponto de energia está relacionado a uma estrutura física, a uma estrutura esquelética, a órgãos, são pontos primários, secundários, pontos complementares, pontos ligados aos órgãos que compõem toda a nossa estrutura, seja uma estrutura física, emocional ou mental. Até agora eu não falei espiritual. Quando o Casey, então, começa a se manifestar, ele começa a, obviamente, criar um clima fora do padrão que ele está vendo. Ele é tratado, obviamente, de uma maneira que a sociedade fala, ele é um animal, você tem que colocar esse cara enjaulado, você tem que deixar esse cara preso até o dia da morte dele. E aí você filma o dia da morte, porque todo mundo quer ver esse cara ser eletrocutado ou tomar uma injeção letal, tá? Em Washington ainda existe a forca, para vocês terem uma ideia. Mas na Califórnia, por exemplo, a cadeira elétrica ela já foi abolida, por uma questão, acredito, dos direitos humanos ali, tá? Então tornou-se o uso da injeção letal já uma coisa mais amena e padronizada nos Estados Unidos. Existe injeção letal? Existe. Alguns estados não têm pena de morte, mas tem prisão perpétua. O cara vai ficar lá em segurança máxima, trancadinho, até o momento da morte dele. O que acontece com o Gacy nessa situação? O Gacy ele é tratado como um animal. Todo mundo observa o Gacy, todo mundo tem medo do Gacy, todo mundo observa porque ele está sendo julgado e está ainda no âmbito da sociedade. Ele vai ser julgado por um júri popular e ele está sobre os auspícios, então, da justiça. Quando ele entra nessa sala e ele vê duas pessoas com microfone e câmera,
Ele fala, opa, esse aqui é um momento que eu voltei a ser, então, o animador de festa, o cara divertido da sociedade, o cara que era casado lá com... Ele teve o primeiro casamento, depois o segundo casamento. Um cara mais me relacionando. É isso que eu quero mostrar para as pessoas. O Gacy divertido, legal, irônico, o Gacy brincalhão. Porque o Gacy que está atrás da jaula é o Gacy animal. Então nós temos que separar o Gacy animal, que encontra-se atrás da jaula pelos 33 crimes que ele cometeu, do Gacy que está ali na frente da câmera e que ele passa, então, o aspecto de uma sociedade. Olha, gente, eu sou divertido, eu sou legal, fiquem tranquilos, tá tudo ok. O câmera lá, o repórter do lado dele, o cara matou 33 pessoas, cara. Sabe, veja, um cara que é um serial killer, um cara que ele já é um animal por sua natureza... Se ele ficar puto com o cara do lado, ele vai e estrangula o cara na frente de todo mundo e mata. Ele dá um soco na jugular do cara, acabou. O cara quebrou ali a coluna do cara, tranquilo. Ele mata. Ele já tá na cadeira elétrica, né? Na pena de morte dele. Matar mais um ou menos um? Mas não, a visão que ele quer passar então é do Gacy divertido, sorridente, sabe? Do, puta cara, lembrem de mim dessa maneira. Essa vai ser a entrevista que eu quero que vocês lembrem de mim. O cara divertido, não o cara assassino. Cara, não tem como fugir do passado. Para começar, não existe como fugir do passado. Gacy pode se fantasiar de, sei lá, de Gretchen, de Rita Cadillac, pode ir pro carnaval sambar, não vai fazer diferença. O Gacy vai continuar sendo serial killer. Ele pode usar a roupa de palhaço que for para mostrar que ele era um cara da sociedade divertido. Ele vai sempre ser o serial killer vestido de roupa de palhaço. Ou, sei lá, fazendo parte do IMCA, né? Aí ele pode escolher o eletricista, o Apache, o marinheiro, ele escolhe quem ele quiser. Mas, nesse caso, então, nesse aspecto, ele tem dois pontos que estão extremamente citados, claramente. As formas de pensamento criadas pela mente dele, onde ele vai ser o cara legal, ser o cara joinha, ser o cara divertido. Então ele cria as formas de pensamento, ele traz de novo a máscara do Gacy, que é a máscara que ele usava na sociedade, né? Diferente da máscara que ele colocava à noite para cometer os crimes e saciar o seu prazer sexual, ele carrega então essa máscara de ser o cara legal e divertido, tá? Então ele traz essa personalidade do Gacy divertida, trazendo novamente todos os aspectos da forma pensamento. Isso é engraçado porque são pessoas que se adaptam aos meios. Engraçado no sentido de perigoso. Por quê? Existem pessoas que... Um teatro. Atores, eles têm a capacidade de criar formas de pensamento elásticas. Em que sentido? Eles conseguem interpretar vários tipos de papéis. Drama, comédia, sei lá, ação ou o que for. Os papéis, então, eles são articulados e as formas de pensamento, elas têm que girar dentro de um aspecto de personalidade, jeitos, forma de agir, forma de falar, forma de sentar, onde cada ator vai predeterminar o arquétipo do personagem que ele está trabalhando. Como é esse ser? Como ele vai ser? Como ele vai se comportar? Como vai ser os dizeres? Como ele cria isso? Essas formas de pensamento são elásticas. Por quê? Porque elas se encaixam em padrões de cada personagem que esse ator vai fazer. Então o Tony Ramos, por exemplo, né? Tony Ramos, ele faz dezenas de papéis, desde, sei lá, Pedra sobre Pedra, sei lá se ele fez Rock Santeiro, mas ele fez diversas novelas, tá? Ele vai criando padrões específicos para cada personagem. Isso são formas de pensamento elásticas. Por quê? Porque ele, depois que terminou aquele personagem, ele não existe mais. Então ele tem que se desfazer dos hábitos criados. Seja o forma de sentar, forma de agir, forma de andar, forma de pensar, forma de falar. E todos os aspectos que um ator cria. O Gacy, então, ele aciona essa forma de pensamento elástica, onde você tem o Gacy, onde existe a figura pública dele, no qual ele sempre manteve como uma figura pública intocável. Sempre foi o exemplar, sempre foi o cara que cuidava sempre dos filhos dos outros, ia na casa lá fazer as palhaçadas, fazer os eventos dele. Ele queria ser o exemplar. Quando ele foi preso, ele queria ser o Gacy exemplar na cadeia. Então ele assume um personagem, ele assume uma característica, ele cria um arquétipo. Então ele tem dois arquétipos, o Gacy assassino
e o Gacy da sociedade. Esse aqui é o Gacy da sociedade. Então a forma de pensamento dele, que está girando, ela vai trazer toda a lembrança, todo o arquétipo criado e materializar isso fisicamente, emocionalmente e mentalmente. Outro ponto, então, que se correlaciona com essa energia mental é o da garganta. Por quê? Porque ele predetermina as condições de fala do Gacy da sociedade. Então ele traz a forma como as pessoas querem vê-lo. Ele traz a forma como as pessoas devem enxergá-lo. Por isso que ele é o cara legal, ele é o cara buddy, é o cara joinha. Porque as formas pensamento começam a agir. Você vê o fluxo de forma pensamento. Quem é clarividente, realmente não é clarevidência ou claravidência, não. Quem é clarividente, palavra junto. Tem gente que me escreve tudo errado. Quem é clarividente, clairvoyance, consegue ver as formas pensamento criadas. O clarividente treinado, por exemplo, ele consegue ver quando uma pessoa está mentindo. Porque as formas pensamento, elas têm formas, cores e agem sobre o ponto. Quando você percebe interesse emocional, a forma pensamento ela deixa de agir na garganta e começa a agir em pontos diferentes do corpo. Ele direciona a mente para o emocional vai te projetar uma intenção, uma emoção. Se a emoção for nobre e verdadeira, o clarividente consegue identificar. Se a emoção ela é mentirosa, falsa, ela vai girar de uma maneira diferente, ela vai interagir de pontos diferentes. E você vê toda essa combinação como se fosse uma enorme central telefônica. São várias combinações de cabos que ficam conectados, então, os pensamentos junto às emoções e as emoções interagindo com o corpo. E é por isso que existem as expressões corporais, sendo elas válidas ou não dentro de um aspecto científico, mas você vê certas posturas, comportamentos de pessoas que, às vezes, uma pessoa ela tem reações físicas mediante certas perguntas que são colocadas que levam a crer, então, que ela está mentindo. Por quê? Porque as formas de pensamento, quando interagem com a estrutura física do corpo, geram um desconforto ou fazem com que o sujeito ele aja de uma maneira descompensada dentro daquilo que ele está tentando argumentar ou autoafirmar. Lembrando, esse tipo de trabalho não é científico, ok? Esse tipo de análise que eu faço aqui no Brasil não é científico, mas ele pode ser usado no Oriente, ele pode ser usado em outros lugares para não identificar assassinos, mas, por exemplo, para tratar enfermidades. Que enfermidades? Às vezes a pessoa tem seus desequilíbrios, seja bipolaridade, esquizofrenias, doenças sérias que venham do seu emocional, do seu mental e que geram então essas estruturas de formas pensamento sobre o seu corpo físico, a qual podemos então agir tratando por meio da observação e, obviamente, dos tratamentos aqui disponibilizados. Eu não tenho a pretensão de apontar dedos para ninguém. No sentido de, o Gacy aqui tá mentindo, o Gacy aqui tá falando a verdade, não, o Gacy aqui, olha, veja a forma, pensamento. Não, o cara é assassino, acabou. E não sou eu que vou julgar. Ele foi passado por um júri popular e ele foi condenado, tá? Tend to slip into... Well, I call it as I see it. Some people can't understand that. All right, so whenever the hell they're ready. Now, give me kind of just an overview of the business that you eventually established, the construction work. Is this self-taught then, the construction and maintenance work? I started doing painting and then I started doing wallpapering. Bom, isso aqui a gente já viu, né? O trabalho que ele fazia. Então, o último trabalho dele na construção civil era um trabalho de pintura, onde ele contratava os jovens, no qual ele aliciava e depois matava, e de colocação de papel de parede. Então, assim... Né? Naquela época o pessoal devia estar já com medo, né? As empresas de papel de parede deviam estar com menos clientes depois dessa. Mas, então ele tinha essa empresa como a gente já tinha visto. And decorating, and inside of 3 years, PDM, which is painting, decorating and maintenance, was doing $1 million a year. And that was... And I only had Ele fazia cerca de $1 milhão por ano fazendo esse trabalho de manutenção, pinturas e tudo mais. $1 milhão. Olha... Todo brasileiro gostaria de ter uma pequena empresa que rendesse $1 milhão por ano fazendo esse tipo de coisa. Todo brasileiro gostaria de ter. 4 employees. And that was Ele tinha cerca de 4 ou 5 empregados. business you were in at the time of the arrest. That's correct. PDM in 1974 became a corporation
And then I own PDM Contractors Corporation. I own PDM Plumbing, PDM Concrete, and PDM Decorating. E aí ele se tornou uma grande empresa e começou a contratar, então, encanador, pessoa para fazer a parte de concreto, decorador, ele foi expandindo o And then I negócio. branched off with another partner into Rafco Construction. And from there, we were doing strictly drugstores. John? Now, they did not search the house at that time or look through the house? No. According afterwards, they're claiming that they came to the front door of the house and knocked on the door and that I hid from them. Why didn't you let them in at that time when they were knocking at the front door? There was no way I could have heard them. I was way in the back of the house, in the rec room, on the telephone. Ele tá desmentindo, ele tava falando que... porque na verdade quando a polícia entrou pela porta da frente e viu o Gacy sentado. O policial acho que tinha olhado pelo vão e tinha percebido que tinha alguém no escuro. Ali tava uma meia luz do corredor e tudo mais. Aí pegaram o Gacy ali sentado na cadeira logo na entrada, né? E aqui tá falando que não, que eles entraram... que o Gacy estava lá no fundo, numa sala de gravação que ele tinha no telefone. When they finally walked around the side of the house, I could look out the picture window, see them there, because I was on the phone, and they could see me clearly too, sitting on the couch on the telephone. Ah, tá. Agora ele tá falando que quando os policiais entraram, eles deram de cara com ele, de uma visão clara, dizendo que ele estava sentado num sofá falando no telefone. Então ele provavelmente devia estar de pé, sentou lá no sofá e viu os caras. Because I was talking to my sister in regards to a death in our family. So I told her that I would call her back, got up, went to the door, and he introduced himself as cousin Zach and Piquel, and they wanted to come in and talk to me about Robert Peast. And I had told him that I had not had any conversation with. Tá, então os caras chegaram para inquiri-lo sobre a questão de o último menino, que foi aquele que trabalhou na farmácia, que foi até ele por causa do emprego que ele tinha oferecido. E aí ele era um cara da sociedade, né? Ele jogava futebol americano e ele já era uma pessoa importante na sociedade, filho de gente rica. E a polícia entrou para saber esse tal de Robert. E aí ele, né? With him, but I said, if you want to talk to me, then come back there. And they wanted me to come down to the police. Tá, essa é a cena que eu queria pegar, por quê? Existe algum obsessor do lado dele, tio Spook? Existe? Existe sim. E existe esse obsessor na sala. Agora a gente vai entrar numa zona espiritual. Só que como a gente já fez aqui mais de 28 minutos, eu vou deixar esse assunto para o próximo vídeo e aí interessa para vocês o que é esse ser e o que ele faz ao indivíduo. É sério. Isso aqui é muito complicado, extremamente complexo para a gente tratar em poucos minutos. Bom, como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares, a gente passe a complementar a medicina e não substituí-la. Complementar junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. O mesmo encontra-se na descrição. Se você não sabe escrever esse e-mail, abre aqui o videozinho aqui embaixo e vai estar lá o linkzinho todo bonitinho para você, tá bom? Aí você copia, joga esse linkzinho no seu navegador e manda um e-mail com a sua solicitação, seja para o tratamento ou a limpeza de sua casa ou ambos. Lembrando que tudo é devidamente cobrado e feito à distância. Por que cobrado? Porque eu não sou médium, eu não sou espírita, eu não sou um paranormal, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, seja membro, valeu, os 3 encontros aqui abaixo. Basta você clicar em algum desses links e aí você vai ser levado a uma pagininha e você pode doar o valor que você quiser ou puder. Ou mesmo o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.